Fala, criatura que segue o Minha Vida Geek, eu sou Cláudia Sardinha e nesse vídeo eu trago o playtest do jogo Pichadores, do designer Guilherme Borges, que tive a oportunidade de experimentar. É um jogo simples, dinâmico e muito divertido para 2 a 5 jogadores. Ele ainda está em fase de playtest, sem data de lançamento, mas fique ligado em nossas redes sociais para saber quando vai sair o financiamento coletivo desse jogaço. Pois é, eu gostei bastante. A história é a seguinte: num futuro não tão distante, o governo baniu todas as formas de arte. Então surgiram grupos de resistência que se manifestavam através das pichações. Esses grupos são contra o governo, mas também são rivais entre si. Então, numa noite, esses grupos se reuniram na frente de um prédio governamental e decidiram pichar ele todinho, numa disputa de cores, para mostrar quem tem mais coragem de ir até o topo e estampar seus manifestos num dos mais importantes prédios, símbolo deste governo tirano. Então, bora lá pro gameplay? Cada um de vocês tem 2 meeples, tá? Um é para vocês colocarem aqui na base do prédio, e para vocês colocarem o meeplezinho na cor de vocês aí na base do prédio. Então vamos lá, o jogo, o turno, né, funciona da seguinte forma. Para começar aqui, explicar o turno de forma clara, esse aqui é o tabuleirinho de ordem, tá? E a gente vai ordenar isso aqui de acordo com as posições. Só que toda rodada os turnos vão se alterando, só que na primeira rodada é aleatório, então só para saber quem vai começar, quem foi a última pessoa que mexeu com tinta ou alguma coisa do tipo aí vai ser a primeira. Quem foi? Fui eu. Tá, então beleza. Eu vou começar a partir do marco aqui, ó. Vou botar o outro meeple de vocês nessas bolinhas aqui, tá? No sentido horário aqui. Beleza. Só pra começar o jogo. Porque isso aqui é o que demonstra a ordem de turno, tá? Beleza, Tá. Aqui, ó, Cláudio. Vou pegar o seu aqui, Cláudio. tranquilo. Beleza? Então, como é que vai funcionar, tá? Esse tabuleirinho aqui, para vocês conhecerem, tá, os tabuleiros do jogo. No jogo físico mesmo, o jogo ele é só cartas, basicamente, e esse tabuleirinho aqui, tá? Essas coisas azuis, esses outros aqui, é só pelo Tabletopia para ficar bem claro pra galera. E esse tabuleirinho individual é a mesma coisa, só para poder demonstrar onde que tá cada jogador. Senão, né, no físico não tem isso, não precisa. Nada de vocês tem as cartas que vão de 2 a 5, tá? Beleza? Que essas cartas vocês vão ficar na mão. Tem os tiles de pichação, que são essas coisas coloridas aqui na sua área de jogo, beleza? Tem o contador de vocês, que vai marcar a pontuação durante o jogo. E tem esse tabuleirinho de ordem, que a gente vai ficar alterando essa ordem o tempo todo, que vocês vão ver o porquê, né? Mas essa ordem vai sendo alterada o tempo todo. E o prédio aqui, ele é aleatório, tá, gente? Então, toda partida é meio que uma partida única, porque aqui, ó, o prédio é formado por cartas, então, 40 cartas, né, 4 por 8, então você pode jogar assim, você pode fazer isso aqui, que o prédio ele se torna aleatório também, beleza? Beleza. Então, o prédio, a rejogabilidade, no caso... Esse desenho aqui do prédio é janela, é isso? Isso, exatamente. Então, essas cartas aqui, elas são compostas de janelas, né? Cada carta tem 4 quadrantes. E os retangulares e os circulares aqui são janelas, tá? A área acinzentada do lado é a área de prédio onde vai acontecer a pichação, beleza? Ok. Como é que funciona o turno? Todo turno, o jogo, ele meio que ele tem uma dinâmica de blast, tá? De dedução, mas que no físico é mais proeminente. Mas a gente pode rolar aqui também de boas. Que os jogadores, inicialmente, todo mundo, a cada turno... A primeira coisa, aliás, antes disso aqui, a gente vai ordenar essa ordem de turno aqui, de acordo com as posições, tá? Então, assim, dependendo da posição que o jogador está no prédio, a gente vai mudar essa ordem. O jogador mais alto é o jogador que está mais alto no prédio, mais baixo é o que está mais baixo no prédio. Simples assim, beleza? Beleza. Tá? Vocês vão ver na prática como é que isso vai acontecer, mas é simplesmente isso. O mais alto vai ficar na posição mais alta, o mais baixo vai ficar mais baixo. Então, por exemplo, no decorrer do jogo, se o azul tivesse aqui e o amarelo tivesse aqui, por exemplo, só para dar uma ilustração, tá? Digamos aqui assim. Tá assim. O laranja tá aqui no lugar mais alto do prédio, o laranja vai passar a ser o primeiro no próximo turno. O azul tá em segundo, o azul vai passar o seu segundo, e assim sucessivamente, beleza? Se estiverem no mesmo andar do prédio. Se estiver no mesmo andar, a ordem entre os dois que empataram se mantém, tá?
Então, por exemplo, empatou aqui Empatou aqui. Só para ilustrar, tá? Vou colocar aqui depois daqui, desse lado aqui. Ó. Digamos que a ordem estava assim. Os meeples azul e laranja, eles empataram. Então, o azul e o laranja, eles mantêm a ordem entre eles. O laranja está na frente e o azul em segundo. Tranquilo? Uhum. E isso é depois sucessivamente. Vem o amarelo, vem o rosa e vem o verde. Boas até aqui? Beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no turno, tá, gente? Organizar essa ordem aqui de acordo com as posições no prédio. Simples assim. Segunda coisa, jogar uma carta na mesa. Uma carta dessas de número que vocês têm na mão. Então, vocês podem colocar as cartas todas na mão, tá? Da sua cor. Então, como é que acontece o turno? Depois que a gente organiza aqui, todo mundo vai jogar uma carta na mesa virada. Quando todo mundo jogar na mesa, vocês podem flipar e a gente vai fazer uma comparação de cartas. Essas cartas, elas são pontos de ação, tá? Então, são os pontos de ação que a gente vai usar no prédio. Só que não necessariamente você vai mexer com a sua carta. Já explico por quê. Beleza. Depois que a gente organiza a ordem aqui, a gente vai fazer uma comparação de cartas. Então, a gente vai comparar entre as cartas iguais, se houve cartas iguais, né? Então, eu vou pegar essa carta verde aqui, vou colocar aqui, ó, só para comparar os iguais. Vamos lá. Teve 3 cartas iguais e 2 diferentes. Porque, assim, esse 2 é diferente desse, porque eu botei para diferenciar entre os dois, uma bolinha e um X, beleza? Ok. E tem 2 5 também, um 5X e um 5 bolinha. Então, a gente compara esses empates aqui. Então, o que vai acontecer? No prédio, como a gente está fugindo do governo, fugindo da polícia também, tem um drone da polícia que se movimenta a cada vez que sai um empate de cartas. Então, aí que está a lógica de empatar ou não também, tá? Tem um drone aqui, ó, da polícia, que é essa carta aqui de cima, que ela está rondando o prédio. E ela vai se mover toda vez que houver um empate de cartas. Só que um dos jogadores, ele é dominado pelo sinal do drone da polícia e ele é impelido a mover esse drone. Então, o jogador que vai mover esse drone é o jogador que empatou, que está mais baixo nessa ordem, dentre os empatados. Então, o verde ele vai mover o drone até 3 espaços, tá? Então, ele vai pegar aqui a carta de drone e pode mover 1, 2, 3, por exemplo. E vai travar essa área aqui. Só que ele vai mexer sempre no valor que empatou. Então, ele vai mexer até 3 espaços. O que vai acontecer aqui? O drone ele vai travar aquela região em que ele parou. Beleza? Então, não pode haver pichador lá em cima, nem pichação. Isso vai acontecer o quê? No decorrer do jogo, o drone ele vai ficar andando pelo prédio e vai parar em certos lugares. Então, vai acontecer do drone parar numa área que tem algum jogador aqui. Então, por exemplo, se o drone para na região que tem algum jogador, por exemplo, e parou nessa região aqui, o drone ele vai derrubar o jogador para a próxima janela subsequente. Então, aqui é uma das sacanagens do jogo, tá? O jogador ele jogar o drone em cima do outro. Depois que a gente faz essa comparação e o drone se mexe, os outros que empataram e não mexeram o drone, a gente põe aqui do lado, tá? Porque eu vou explicar por quê, mas só põe aqui do lado, beleza? Os outros que empataram e não mexeram. E a gente distribui essas cartas nesse tabuleirinho de ordem, em sentido de cima para baixo, do menor para o maior. Então vem o 2, o 2, o 3, o 3 e o 3. Nesse caso só teve 2 e 3, né? Então não tem problema. Mas se houvesse um 5, por exemplo, o 5 ia vir para o verde, tá? Porque é em ordem crescente aqui. Aqui coincidiu de todo mundo poder mexer com a sua própria carta, mas isso não necessariamente vai acontecer. Então, o jogador que está mais alto no prédio, ele vai sempre mexer com a menor carta, de menor valor. O jogador que está mais baixo vai receber com a carta de maior valor. É como se o jogador que está mais alto está pegando mais vento, está sendo mais prejudicado, né, na posição que ele se encontra, então tem mais dificuldade de se mover. Começa como? Começa com organizando a ordem, depois joga as cartas e compara para ver se o drone mexe. Se ele mexer, ou não mexer, se ele não mexer, a gente só distribui. Se ele mexer, a gente mexe e depois distribui as cartas. E por fim, a gente vai fazer as nossas ações. Tá? Então, começando pelo jogador que está aqui em primeiro, que é o jogador que vai mexer primeiro que os outros, só que com menos pontos de ação, é o laranja. Então, o laranja, por exemplo, ele pode fazer 2 pontos de ação, que é, sei lá, andar 2, ó, 1, 2. Os jogadores, eles só se metem por janela, e a cada passo que ele dá numa janela é como se fosse um parkour. A cada movimento de janela é 1 ponto de ação. Então, para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Só que, se ele está aqui, ele não pode necessariamente mexer para cima, porque tem uma área de parede aqui. Tranquilo? Tem que dar a volta. Para pichar, gastar 1 ponto de ação e você tem que estar adjacente a uma parede. 2 jogadores não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, digamos que esse laranja esteja aqui e ele tem que mover 2. Ele pode fazer isso aqui, ó. 1, 2. Passou por ele tranquilo, de boa. Se você vai atravessar e acabar seu movimento depois, você passa pelo outro. Agora, se esse jogador aqui ele quiser gastar 1 ponto de ação para pichar aqui embaixo, né, e quiser mover um para o lado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a sabotagem, que é
ele vai derrubar esse jogador para a janela subsequente de baixo, vai ocupar a posição dele e vai fazer essa puxação aqui embaixo. É esse, o padrão inclui sempre. Só que a única exceção é a movimentação, você pode fazer em diagonal, só que você vai gastar 2, tá? É como se você fizesse para cima e pro lado. Então, Tá, beleza. diagonal gasta 2, só para mover. Ó, digamos que o Marco esteja aqui, ó, e o Marco queira fazer um movimento só. Ele resolve sabotar o cara que tá aqui, que é o Pedro. O Pedro, ele vai derrubar, o Marco vai derrubar o Pedro, que vai derrubar a Cláudia, que vai derrubar o Danilo, que vai derrubar o Renato. Isso acontece em cascata. A pichação só pode ser feita em locais vazios mesmo, tá? Então os espaços eles vão se afunilando. Se eu tivesse jogado isso aqui, então a gente teria 2 empates. Exatamente. O drone mexeria quantas vezes? Então, o drone mexeria 2 vezes. Começando para quem jogou o menor, depois para o maior. Então a gente teria 2 empates. A gente pararia isso aqui e ou o laranja ou o rosa mexeria. Seria o rosa, porque o rosa está mais embaixo. O laranja viraria para cá. Certo? Aí mexeria 2 vezes, depois mexeria 3 entre o verde e o amarelo, beleza? Todos os jogadores que fizerem essas ações, essas cartas aqui, elas vão para a área de jogo dos tabuleiros dos jogadores e ficam abertas aqui na sua área de jogo. Você não vai poder pegar a sua carta de volta, exceto esses jogadores que empataram. Os jogadores que empataram e não mexeram o drone, eles podem voltar com todas as suas cartas para mão para o próximo turno. Quando você tiver com uma carta na mão, você vai retomar ela também para mão. Tem 2 possibilidades de você recuperar as cartas. Ou você tá com uma carta na mão, você recupera para o próximo turno, ou você empatou e não mexeu o drone, e você volta com todas as suas cartas para o próximo turno também. O jogo acaba quando alguém fizer a última pichação, não importa quem, vai rolar mais um turno de jogo. O jogo ele tem 3 tipos de pontuação de fim de jogo e uma durante o jogo. Qual é a pontuação durante o jogo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui a pichação da Cláudia. Digamos que a Cláudia piche nessa área aqui. Lembrando o sinal da cruz, tá? Cima, baixo, esquerda e direita. A gente vai somar o valor de cada janela desse sentido da cruz. De cima, de baixo, da esquerda e direita. Se vocês olharem naquela tabelinha, cada janela retangular tem uma pontuação que vai de 1 a 4. Mas é bem intuitivo, tá? Porque a janela que tem uma área vale 1 ponto. 2 áreas é 2 pontos. Tem 3 divisõezinhas, 3 pontos e 4. De boa? Uhum. Então, quantos pontos que a Cláudia faria aqui? Faria 1 de cima, mais 2 de baixo, mais 3 da esquerda, e da direita não tem nada. Então ela faria 3, 4, 5, 6 pontos nessa pichação aqui. Ah, legal. Todos vocês têm 6 pichações, só que uma das pichações de vocês é um x2, é 1 vezes 2 aí. Porque você vai multiplicar por 2, vai dobrar o valor da pontuação feita. Durante o jogo a gente vai vai marcando pontos por essas pichações aqui, simples assim. Em janelas retangulares, tá? E a janela redonda é uma pontuação de fim de jogo. No fim do jogo a gente vai contar quantas janelas redondas cada um fez. E quem tiver a maioria ganha 7 pontos. Em segundo lugar, 3 pontos. Segunda pontuação aqui é a pontuação de controle de área, que é essa pontuação que está bem desenhada aqui, ó, no tabuleiro grandão para vocês. 1/0, 3/1, 5/2, 7/3. Digamos que Pedro faça 2 pichações nessa região do meio aqui e a Cláudia faça 3. O jogador que tiver a maioria de pichações aqui ganha 3 pontos. Em segundo lugar, ganha 1 ponto. Simples assim. Primeira coisa do critério de desempate é quem botou a pichação 2x. Que foi aqui o Pedro por sua vez, tá? Empatou em 3 com o Pedro e 3 com a Cláudia. O Pedro botou 3, mas ele usou o 2x. Então ele ganha a maioria e a Cláudia fica em segundo. Só que se persistir esse empate, se por exemplo o Pedro colocou 3 pichações e não botou 2x, empatou com a Cláudia. Mesma coisa lá do esquema da janela redonda. Soma isso aqui e divide por 2. E divide pelos 2. 3 mais 1, 4, 2 para cada um. Sempre é arredondado para cima. A última marcação é por posição, tá? Primeiro 5, segundo 3, terceiro 1, quarto 0, 0. Qual é o esquema aqui? O jogador que tiver um meeple, que o meeple acabar mais mais alto do prédio, ganha 5 pontos. O segundo ganha 3, o terceiro ganha 1. Pode começar aí. 1, 2, 3 e... Opa! Então, vamos lá. Houve um empate. Quem empatou aqui, ó, foi entre o Pedro e o Danilo. Entre o Pedro e o Danilo, quem é que tá mais embaixo aqui? No caso, eu tô mais embaixo. Isso. Vai pro lado. E o Danilo vem pro lado, exatamente, porque ele vai voltar com essa carta pra mão. E o Pedro pode mover o drone até 4 espaços. Vai lá. Começando lá de cima. Pode começar em qualquer coluna, tá? Beleza. Eu pego minha carta de volta? Não, só no fim do turno, tá? Beleza, aí ele moveu, ele travou aquela região. Agora a gente distribui as cartas de cima pra baixo em ordem crescente, tá? Ó. Então, 1, 2, 3, 4 e 5.
E agora, começando pelo Marco, o Marco pode começar a fazer 2 pontos de ação. Ah, gente, só uma coisa, só de lembrar para vocês, tá? A pichação ela deve ser feita ou no início do movimento ou no fim, tá? Então, assim, você não pode pichar 2 vezes no turno. Então, por exemplo, se você andou 2, você tem 4 pontos de ação, andou 2, pichou, você não pode continuar andando. Ou no início ou no fim do movimento, tá? Ah, gente, só pra vocês saberem, tá? O tabuleiro ele é aleatório, mas em geral a maior pontuação é 8 ou 9, tá? Só pra vocês saberem onde usar o 2x, tá? Ok. Um, dois, três. Eu posso pichar esse aqui agora? Opa, claro. 7 pontinhos aí que tá valendo. 4 ações. Então, 3 aqui, vou subir. Opa. Uhum. E uma para pichar aí em cima. Tá. O que também dá 7, né? Isso aí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só vou andar. Beleza. Então vamos lá. Todo mundo já fez suas ações. Então a gente vê quem vai voltar com a carta pra mão, que é o Danilo. Danilo, pode pegar aqui, ó, seu laranjinha aqui de volta pra mão. E os outros ficam abertos aí na carta aberta no tabuleiro, tá? E é todas as cartas, tá? Nesse caso ele só tem uma, mas todas as cartas voltariam pra ele se ele tiver aberto. Quem tá mais em cima, não é isso? Exatamente. É o azul primeiro. Sou eu. Isso. E agora empatou aqui 3, ó. Empatou, mantém a ordem entre eles. Ah, tá. Amarelo, laranja e rosa. E o verde vai pra urna. Exatamente. Ok. Beleza. Agora começa um turno novo, todo mundo jogando cartas. Todo mundo. Eita, nós. Opa! Eita! Então a gente teve um empate quádruplo aqui, só que o drone se mexe uma vez, tá? Foi o número só que empatou. O drone vai mexer 3 e quem vai mexer é justamente o Pedro, tá? Que é o mais abaixo desses que empataram. Uhum. Então Ok. os outros vão voltar com as cartas pra mão. Até 3 espaços você pode mexer o drone. 1, 2, 3 e derrubou o azul. Ele derrubou a Cláudia ali, ó. A Cláudia cai, ó, pra essa área. Caraca, começou, né? Começou. A pessoa que não tem ponto nenhum, o cara já tá me zoando. Rapaz, Tá certo. Isso, entendi agora, esse drone. agora as cartas são distribuídas aqui em ordem crescente mesmo, tá? Então é fácil ali, porque só tem um 5, né, mais alto. Ou vocês Se rodar o tabuleiro um pouquinho pra cima, dá pra ver melhor. 2. No campo. Beleza. É. Então, vou Então puxar aqui. ela fez 6 pontinhos, né? 3, 4, 5, 6, exatamente. 6 pontinhos ali.
Agora é a Cláudia. Aí se eu pular pra cá, eu gasto 2 movimentos, né? Isso. Pra qualquer lado, ou pra isso ou pro outro. Aí, o meu quarto movimento eu vou puxar aqui. E eu ganho só 2 pontinhos. 2 pontinhos. 3. E vou botar aqui. A música. Vou botar esse 2x. Vou botar esse 2x Boa. aqui. Aí Boa, aqui é faz 6 quatro, pontinhos, faz 12 pontinhos aí. 6. Aí são 12, né? 12 pontos. Olha aí, você deu um salto, ó. Aí fico com 27, não é isso? Isso aí. 15 mais. Achei que você não fosse fazer isso. Eu tava Não, agoniado. eu tava pensando nisso, mas eu tava raciocinando outras coisas aqui. Beleza, agora Danilo. 4 movimentos. Uhum. Opa, alguém voltou pro jogo, hein? Vai pra 32, Cláudio. É, gente, alguém voltou pro jogo aí, ó. Tava bravo, cara. Tava bravo. Ok, eu vou derrubar o laranja. Que vai Acho que derrubar o derrubar o amarelo. amarelo também, né? Aham. 32. Começando agora pela Cláudia. Vai lá, Cláudia. Sua última ação do jogo. 2 ações, né? Eu ando 1 e picho 1. Opa, foi pro topo, hein? 4 pontinhos. Vai lá, Danilo. Você pode mexer só. Gastando essas ações aí, ó. Tentar pegar uma posição alta pra poder ganhar pontos. Eu tenho 4 movimentos, né? Uhum. 2, 3, 4. Isso aí. E agora, Renato. Beleza. Então você fez. 6. Opa, boa pontuação ali, 6 pontinhos, hein? E o Pedro agora tem 5 ações, vai lá. Tá, eu desço pra cá, gasto 4 ações. E picho embaixo. Isso, Ganho ganha 4 quatro pontos aí. Tá tentando a disputa aí das janelas redondas. Tá, eu vou 1, 2 aqui em cima. Aham. Vou pegar meu piche. 3, aí eu não tenho 4, 5 não, né? Não. Você pichou, moveu, pichou, parou. Beleza, então Só faço 3 pontos. Uhum. Que é o que tem pra fazer pra hoje. É o que tem pra hoje. Beleza, eu vou contar um ponto agora com vocês, vamos lá. Primeira pontuação, eu vou contar aqui a disposição, tá? Aqui, quem ficou em primeiro, segundo e assim sucessivamente. Em primeiro lugar ficou a Cláudia e o Danilo, né, na altura. Então empataram, ficou 5 mais 3, 8. Divide por 2, Cláudia leva 4 e Danilo leva 4 pontinhos também. Terceiro ali ficou o Renato, que ganhou 1 ponto. Vou por esse controle de área aqui, tá? Começando aqui de baixo, o Marco pegou 1 ponto. Nessa segunda área aqui, vamos ver quem pegou a maioria. Empatou entre a rosa, o azul e o verde. 3 mais 1, 4. Dividido pelos 3 vai dar 2 pontos para cada um. 3 pro rosa e 3 pro amarelo. Só que o amarelo colocou 2x, tá? Então o amarelo levou a maioria aqui. 5 pontos pro amarelo. Em segundo lugar ficou o rosa, que ganhou 2 pontinhos. Então aqui em cima ganhou pra Cláudia, né? O rosa e a Cláudia levou a maioria. Então a Cláudia faz 7 pontos nessa área. Em segundo lugar ficou o laranja, né? Agora a gente vai contar as janelas redondas, tá, gente? Lembrando que se houver empate, tá? O desempate primeiro é quem pichou mais alto, em segundo lugar é quem gastou todas as pichações, em terceiro é quem deu start de fim de jogo, tá? Então o Marco fez 6 janelas redondas, tá? O Danilo fez 8. Então 7 janelas redondas pro Renato. Beleza? 7. A janela Cláudia fez 7. Pedro fez 8. Então tivemos um empate entre o Pedro e o Danilo. Então vai dividir 7 mais 3 pontos, 5 pontos pro Pedro e 5 pontos pro Danilo. Gente, então a gente teve uma vitória pra Cláudia de 49. Em segundo lugar, o Danilo. E Danilo em 47 em segundo lugar. 44 Pedro, 40 pro Renato e 32 pro Marco. E ela, não olhe pra mim, eu não vou ganhar. Não sei o quê. Não, eu tava em penúltimo, mas olha, eu estava em É o penúltimo. jogo de todo mundo. Eu estava em penúltimo e eu estava Prevendo muito futuro. longe. Eu virei, cara, no finalzinho. Não, foi por causa daquela maioria lá em cima que você disparou. Porque, assim, eu não tinha muito mais o que fazer. Aí eu falei, tem que começar a pichar aqui. E aí... Cara. Porque eu tava muito lá atrás, na metade de vocês.
Quando vocês já estavam com 30 e tanto, eu tava com 15, 16, uma coisa assim. Então, assim, o jogo foi muito equilibrado aqui, ó. É, 49 a 47, 44 a 40. Foi divertido, assim. E um zoar o outro, é engraçado. Aí é óbvio que eu vou dizer sempre pra ir atrás da pessoa que tá com mais pontos, é óbvio. Aí vai e ganha, né? É Ganha com óbvio. ponto final. Ó. Pô, o final foi uma reviravolta. Foi mesmo, cara. E eu vou te falar honestamente, eu não esperava ganhar, não. E se você gostou desse jogo, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que todos fiquem conhecendo Pichadores. É um jogo muito divertido, não é porque eu ganhei não, galera. Então, se inscreve no canal. Valeu! Fui!